Gente, meu nome é Patrícia Alves e esse é o Estuda Comigo. No vídeo de hoje eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre a renovação de bolsa do ProUni, tá? Eu imagino que seja uma dúvida depois da dúvida da documentação para entrar no ProUni, né? Que já é bem difícil. Só para vocês verem, quanto mais disputada, quanto mais cara a mensalidade da faculdade, mais difícil para poder entrar mais documentos, né? Geralmente elas são bem rigorosas em relação a isso. O que eu vou falar mais? Coisas de experiência, gente. Por quê? Porque assim como a seleção do ProUni, o ProUni em si dá muita autoridade para o coordenador pedir mais documento e menos documento, acontece a mesma coisa na renovação. O que tem em comum do que eu vi nas instituições? Todas elas pedem para você todo semestre assinar um caderno ou uma listinha com o nome, lá tem o nome, o curso, o registro acadêmico dos alunos, aí você vai lá e assina o seu. Às vezes eles te dão até um comprovantezinho que você foi lá, geralmente isso acontece nas secretarias. Mas em relação ao documento, aqueles temidos documentos, aquela correria lá toda, como que funciona? Eu vou falar minha experiência. Bom, na primeira faculdade, né, eu passei por 3 faculdades, a Uninove, a São Judas e a PUC de São Paulo, onde estou agora, né? Tudo o mesmo curso, tá, gente? Fiquei um ano na primeira, um ano na segunda e agora terminei o segundo ano nessa terceira. Tudo no curso de Direito. O que ocorre? A primeira, eu não sabia que tinha que assinar nada, mas eu acabei conhecendo, né, nesse meio tempo, uma pessoa que estava se formando lá. Ela acabou tendo problema em relação à formatura dela, não sim a formatura festa, tá, gente? Mas em finalizar o curso, né, tudo certinho para poder pegar o diploma. O que ocorre? Ela estava com problema porque ela não assinou, se eu não me engano, do último semestre. Eu acho que ela não sabia, enfim, alguma coisa assim. E acabou que a faculdade acabou questionando para saber se a pessoa era pagante ou não. Que aí também deu esse problema no sistema, a gente acontece com qualquer pessoa. Mas essa pessoa falou assim para mim, olha, para evitar acontecer esses problemas, você tem que comprovar que você era bolsista lá, né? Eu sei que é meio coisa, mas pode acontecer, né? Aí você assina todo semestre, vai atrás para ver se tem alguma coisa do ProUni que você tem que estar resolvendo para não acontecer nada com a sua bolsa. Então eu fui lá na secretaria, né? E aí que eu descobri que tinha lá o caderninho para poder assinar, assinei, não tive problema depois. E aí acabei me transferindo para São Judas, Universidade São Judas, sei lá se é só São Judas Tadeu, acho que é São Judas Tadeu. Bom, enfim. Eu tava lá de transferência, não tive também muito problema, né? Só sei que o único problema que aconteceu naquele ano, que foi de 2020, foi o começo da pandemia, acho que foi dia 20, 25 de março, a gente já tava todo mundo online, mas eu consegui resolver tudo da bolsa, assinar tudo, eu não tive que levar documentação. No começo eu fiquei em dúvida, né, se por conta da pandemia eles realmente não pediriam documentos, mas eu conversei com o pessoal que se formou lá por ProUni e naquele momento, até aquele tempo lá, eles não tiveram que levar documentação nenhuma para renovar, entendeu? Foi essa experiência que eu tive a princípio. Eu não sei se agora mudou, né? A gente já tá em 2023, não sei se mudou em relação a isso, então sempre fiquem atentos, né? Melhor coisa, se entrar na faculdade, vai na secretaria, pergunta, às vezes para quem tá fazendo lá a seleção, depois vocês mandam passo a passo da renovação, como funciona? Porque, como eu falei pra vocês, tem faculdade que avisa vocês, tem outras que não. Tem outras que você tem que ir atrás, tem que ir lá, né? Principalmente se essa instituição tem muito aluno. Se tem muito aluno, aí é complicadinho, tá? Apesar que essa última que eu tô também tem bastante aluno, mas eles sempre avisam tudo, né? Bem organizadinho essa parte. Aí, gente, o que aconteceu? Já em 2021, ainda estávamos em pandemia, tudo online, né? Aí eu acabei entrando na PUC, porque eles não fazem transferência de bolsista, eles não aceitam transferência de bolsista. Então, ou você entra lá como não bolsista, consegue a Bolsa Fundasp, que é a deles, ou você faz processo seletivo na raça, que nem todo mundo faz, através do processo seletivo do ProUni. Então, aí eu passei, né, depois de me matar pra poder passar, porque lá a documentação, eu acho que das documentações que eu tive acesso, a da PUC foi a mais difícil que eu tive acesso, porque eles até carta, eles pedem carta pra você. Então, é complicadinho mesmo. Bom, enfim, quando eu entrei, só tava pensando uma coisa,
Como que eu vou fazer para poder assinar? Como que eu vou fazer para poder resolver todas essas coisas, já que tava esse distanciamento e a faculdade não estava funcionando daquela forma como estava antigamente. Eles deram uma parada nesse processo de renovação, eu acho que foi praticamente automático. Se eu não me engano, as únicas pessoas que tiveram que fazer renovação foi o pessoal da Bolsa Fundasp, que é a Fundasp, que é a Fundação São Paulo, é que mantém a PUC. Então é uma bolsa de estudos privada lá deles. Se eu não me engano, só foram eles que fizeram essa renovação. Aí eu fiquei tranquila nesse cegado, né? Foi um ano muito feliz em relação a essa parte de documentação, que eu não tive que levar nada. Mas 2022 veio, né? Todo mundo voltou, ainda aquele pânico lá, como funcionaria, que esse negócio da pandemia, vacinas e tudo mais. Então, todo mundo ficou pensando, e agora? Como que vai ser a renovação? Pra quem nunca tinha feito a renovação, tava em pânico, né? A gente não sabia o que ia encontrar. Mas enfim, fui lá todo semestre, assinei tudo, eu assino numa lista, eles dão um comprovantezinho lá que assinou, que foi lá, compareceu tal dia, tudo na secretaria, tá, gente? Geralmente essas faculdades grandes, principalmente as grandes, tem um baita setor de bolsa para se organizar, mas eu fiz isso tudo na secretaria, foi muito, muito simples, muito fácil, muito rápido. Mas eu fiz isso daí. Só que depois eles mandaram um e-mail falando que eu tinha que enviar algumas documentações novamente. Só que essa lista é um pouquinho diferente, pelo menos foi comigo, foi assim, um pouquinho diferente da lista que eu levei as documentações quando eu passei. Porque lá, o que eles querem saber em primeiro lugar? Se o seu núcleo familiar mudou. Que às vezes a pessoa casa, né? Às vezes, né? Entra gente pra família, nasce um irmão, um filho, não sei o quê. E eles queriam saber disso. Para poder adicionar a pessoa, poder tirar a pessoa, tinha que fazer a declaração de que essa pessoa saiu. Se essa pessoa foi seu pai, sua mãe, até, se eu não me engano, 24 ou 25 anos de idade, eles pedem, independentemente de morar com você ou não, para poder, não é só PUC não, tá? Até no processo seletivo do ProUni, tem muitas instituições que, independente de você morar ou não com seus pais, eles pedem a documentação deles, porque às vezes, não mora junto, mas ajuda financeiramente, não mora junto, mas paga pensão, ou se não paga judicialmente, tem condições de pagar, então é tudo, né, por conta disso. Aí eles pediram o quê? Se por acaso foi o pai ou a mãe que saiu do grupo familiar e essa pessoa paga pensão judicial, mostrar o comprovante. Se essa pessoa, né, porque às vezes separou e tem lá a decisão judicial, o negócio tudo certinho, documento, aí leva esse documento. Mas, se a pensão é dada de forma informal, como acontece em muitos casos, aí tem que fazer uma declaração, né, falando, se eu não me engano é o pai ou a mãe que dá essa pensão, falando, eu, fulano de tal, GCPF tal, dou pensão de tantos reais pra fulana, e tal, todas essas coisas assim. Eu não me recordo se eles pediram para autenticar. Por que, gente, eu não me recordo? Porque geralmente toda declaração que eu faço autenticada. Já porque eu já vi gente perder bolsa por declaração que não estava autenticada e não dá tempo mais de levar a declaração correta. Então, o que acontece? Eu já autentico logo. Mesmo que eles dão modelo. Lá na PUC mesmo eles dão modelo, tudo certinho, com as leis, né, caso você esteja falando mentira, né, por fraude, essas coisas, já tá tudo lá falando. Mas mesmo assim eu vou lá, autentico e já deixo tudo no jeito já para não dar problema, não precisar ter correria com documento, para não ter trauma, sem trauma. E fora que a autenticação, pelo menos na minha cidade, não é tão cara. Geralmente você paga 10, 12 reais uma autenticação, às vezes mesmo, menos. Mas não sei, né? Cada um tem sua opinião em relação a valores. Mas se você for parar pra pensar que é um documento que você tá declarando uma coisa que é séria, eu acho que 12 reais dá pra poder pagar cegado. Mas enfim, depois desse documento, eles pedem coisas, documentos de identidade normais, né? Às vezes também, por exemplo, seus pais eram casados e divorciou. Você era casado e divorciou. Aí tem que levar aquela verbação, tudo certinho, apresentar a verbação. E também nas declarações, né, quando saem pessoas do grupo familiar, eles pedem o endereço da pessoa e o comprovante de residência. Também, posso esquecer.
Mas aí, né, depende de cada lista. Vocês têm que ver a lista da instituição de vocês, caso tenha uma lista de renovação. Outra coisa, de renda não tem muito segredo. Geralmente, renda, eles pedem acima de 18 anos, tá? Porque menor de 18 anos, mesmo que a pessoa receba pensão, não tem sentido, por exemplo, você tem lá um meu irmão que recebe pensão. O governo vai querer que o meu irmão pegue a pensão dele, alimentício, que é alimento dele, para poder pagar a sua faculdade. Não tem muito sentido, não. Mas geralmente nas listas eles deixam isso bem claro, a partir de tal idade esse documento. Então, de menor, o que eles pedem mais é certidão de nascimento, né? RG, quando tem RG. Se não tem, nunca vai ser um caso assim de não ter RG. Se não tem, se eles conversam com a faculdade lá, eles não vão encasquetar por causa de RG. Mas é sempre bom perguntar, né, gente? Porque tem umas que inventam os negócios meio aleatórios. Mas enfim, maiores de 18 anos, de acordo com a atividade deles, né? Eles pedem lá os documentos que sempre pedem, independente do tipo de renda, extrato bancário. Olerite, eu gostaria até de dar uma dica. Isso vale tanto para a renovação quanto para o processo seletivo. Leve 6 olerites, tá? Porque o que acontece? Eles falam, leva 3 se não tiver hora extra, leva 6 se tiver hora extra. Só que no final, quantas vezes eu vi, por exemplo, aqueles processos seletivos em que tinha que entregar a documentação presencialmente, tem uns que colocam os candidatos numa sala só e vai ajudando eles a separar os documentos. E tantas vezes que eu vi eles falando assim, é melhor trazer 6. Traz 6. Mas na lista tá 3 e eu não tive hora extra. Ele falou assim, não, mas traz 6. O povo sempre falava, traz 6. Então já leva 6. Porque às vezes você tem que pedir pro RH. Tem todo aquele procedimento de pedir pro RH. Às vezes não, né? Eu já vi gente que trabalhou assim numa empresa que o banco mesmo já fazia o olerite, sabe? Uma coisa assim que eu nem entendo como é que é, mas a pessoa imprimiu o olerite dela. E ia lá tudo certinho. Aí, de acordo com a renda, igualzinho no processo seletivo, você pega e leva as documentações. Geralmente, essa lista aí, viu? Eles pedem menos documentação do que pedem no processo seletivo em si. Pelo menos essa foi minha impressão. Menos documento. É mais tranquilo. Mas tem que levar tudo certinho. Outra coisa que me pediram também, eu não sei se pede muito nas outras universidades, porque eu só vi isso na PUC. Mas, enfim, eles me pediram para levar comprovante de gastos, conta de água, conta de luz, conta de internet, IPTU, quem tem carro IPVA, essas coisas, né? Eles pediram para poder levar. Isso eu fiz com gosto, né, gente? Porque conta, né? Pobre tem conta de sobra, então eu adorei. Foi a parte mais linda, assim, que eu pude fazer. Porque no questionário deles também, que eu tive que fazer um cadastro, né? Antes de entregar os documentos, eles falam lá, os seus gastos, sua renda e seus gastos. Então, eles sabem de tudo. Eles sabem a minha renda, sabem quanto que eu gasto, sabem tudo da minha vida. Tem coisa que eu não sei, né? Aí, outra coisa também que eles pediram foi a carta, né? Eles pedem carta lá. Nem todas as faculdades pedem isso. Geralmente, o pessoal fica bem assustado quando faz o processo seletivo, quando tem que fazer a renovação. É a respeito da carta. Porque, né, fala assim, tem um jeito de fazer? Não, gente, você só conta lá o que eles estão querendo saber. Geralmente eles perguntam da sua história, como foi o processo de você entrar, entendeu? Às vezes suas expectativas, alguma coisa assim. Mas foi bem tranquilo. Então é isso, gente. O que eles pedem é basicamente um pouquinho da documentação do primeiro, querem saber se mudou a estrutura familiar de vocês, quando pedem a documentação, mas não se esqueça dessa dica. Quando vocês entrarem, já pergunta logo se eles mandam e-mail avisando. Quando se demorar um semestre e eles não mandarem nada, vá de novo na secretaria e pergunte. Se eles não souberem, vai no setor de bolsa de estudo para ver se eles pedem isso, porque aí vocês já se organizam, deixa tudo certo, ou já separa o tempo assim para poder ir lá na secretaria, porque tem secretaria de faculdade que demora muito, você tem que pedir senha. Tem outros que já é mais tranquilo, então pelo menos você já vai se organizando. Então é isso, gente. Se vocês tiverem alguma dúvida ou queiram saber de alguma experiência minha que eu posso compartilhar a vocês, coloca aí nos comentários que assim que possível eu vou estar respondendo. E se você ainda não passou por esse processo de renovação, vai passar, também deixa aqui a sua impressão, como foi seu
sua forma assim de renovação na faculdade que você estuda. Se for possível, identifica a faculdade que você estuda, compartilha com a gente como foi, né, essa renovação, porque aí o pessoal vai ver também, né, já compartilha essa informação. Então é isso, gente, espero ter ajudado vocês. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.